Lucas 18, o verso 7 e 8. A parábola é bem conhecida, a parábola do juiz iníquo. Vamos pegar aqui 2 versículos e vamos entender aqui, já de forma resumida, essa parte final. Cristo falando assim, versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Aqui a gente sabe, irmãos, que é uma oração, né, que está sendo feita, um clamor que estava sendo insistido por uma viúva que tinha sido injustiçada. E a Bíblia está nos mostrando aqui sobre o poder da perseverança diante de uma oração, diante de um clamor, diante daquilo que você está fazendo. O erro dos crentes nos dias de hoje, muitas vezes eu e você, né, também a gente não pode se colocar fora disso. A gente ora uma vez e já quer imediatamente a resposta. A gente busca um momento e já logo abre mão daquilo, desistindo, né? E essa mulher, irmãos, nos mostra a maneira de persistir, de insistir com firmeza. Eu quero aqui expressar, insistir com firmeza, né? Isso me chamou a atenção hoje durante o dia. Tem gente que até ela tem a vontade de insistir, mas ela não tem firmeza. Dentro dela, não, eu vou insistir com meu filho, vou insistir com o meu casamento, vou insistir lutando pela saúde, pela vida financeira, só que não tem firmeza. Essa firmeza que esta mulher mostra, irmãos, é que fez toda a diferença. Essa firmeza que vai fazer com que o poder de Deus venha sobre a nossa vida, para então, né, Ele venha fazer a justiça. Porque, olha só, no ponto de vista bem simplificado, o que é perseverança? Muitas vezes é insistir. Tem gente que entende que perseverança é insistir. Mas tenta entender, irmãos, não é só insistir, tem que ter firmeza naquilo que você está insistindo. Amém, igreja? É o que a gente precisa aqui atentar. Porque você tem um conhecimento, você vai diante do dicionário, você sabe o significado de perseverar, insistir. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou insistindo. Mas se você não tiver, irmãos, né, o que eu estou dizendo, firmeza, logo essa insistência acaba. Logo você vai abrir mão, você começa a fazer algo, você faz uma semana, faz um mês, faz por um tempo e logo ela desiste. O que esta mulher está nos mostrando, firmeza. Tenta imaginar a cena, irmãos, todo dia, de manhã e à tarde. Ela batia na porta do justo juiz, o juiz, né, não era justo, era iníquo. Justo juiz é o Senhor, né? Ela batia na porta, insistindo, ela batia na porta ali com firmeza, faz justiça. Eu preciso de justiça, eu preciso que algo seja feito. Pela leitura que nós fizemos aqui, você vê, irmãos, que em todo tempo ela estava firme para que justiça fosse feita. Mas você sabe, como eu acabei de dizer, o texto nos fala de um juiz iníquo, que significa um homem que não respeitava a Deus, um homem que não temia ninguém, não queria saber de nada, ele não estava nem aí com a situação dela ou de qualquer outra pessoa. Mas esta senhora, esta viúva, ela estava persistindo como igreja, com firmeza. Guarda essa palavra, firmeza. Perseverar, insistir, você já sabe. Hoje Deus está acrescentando no conhecimento, embora alguns já tenham isso, né? Mas que você possa, irmãos, além de persistir, é persistir com firmeza. Não vou abrir mão, não vou desistir, não vou parar. Essa justiça vai acontecer, esse milagre vai acontecer, essa vitória vai chegar. Irmãos, é firmeza, é estar firme de verdade diante daquilo que você está insistindo. Ontem na oração me lembrei aqui, até orei em cima daquilo que está escrito no livro de Jó, determinando tu algum negócio, seja o que, igreja? Seja firme, olha só, seja firme. Tem gente que ela faz uma determinação, ela faz um posicionamento, só que está faltando firmeza, como eu disse para você. Isso que eu estou falando agora, eu nem ia falar, a mensagem preparada, o dia todo está no meu coração, a gente vai ler o Salmo 73. Mas agora à tarde, no finalzinho da tarde, Deus despertando no meu coração e dizer, tem gente que está precisando de firmeza. Irmãos, ela está insistindo, ela está fazendo, mas está, né, ao ponto de desistir, de parar, já não aguento mais, isso não é para mim, eu não fui chamado para isso, olha, isso nunca vai dar certo. Permaneça firme no propósito, permaneça na direção que Deus já te deu. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então diga comigo, eu preciso persistir com firmeza. Porque como eu estou dizendo, perseverar, muita gente já sabe, perseverar é insistir, tá? Tem muita gente insistindo, mas tem parado.
Então persistir é insistir com firmeza, né? Ser firme. Como diz aí Jó, né? Jó, a declaração de Jó é firmeza. Eu estou determinando, eu estou orando, eu estou colocando diante do Senhor, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, né? E você vai ter então o resultado que você tanto tem buscado e orado diante da palavra. Amém, igreja? Então mantenha-se firme, e essa firmeza, ela vai trazer para o seu coração a esperança, né? A perseverança com firmeza, ela é a capacidade e a coragem, então, de que a pessoa ela não desiste, ela vai estar enfrentando as adversidades, as lutas, as batalhas, mas ela está ali no propósito. Senhor, está difícil, mas eu vou perseverar, vou ficar firme. Senhor, eu já não aguento mais, né? A natureza humana, já não aguento mais, já não suporto mais, é muita humilhação, é muita dor, é muito choro. Olha, na natureza humana, irmãos, a vontade é de abrir mão, é de desistir, mas diante da fé, firmeza. Fé, esperança naquilo que eu ainda não estou vendo, mas creio que vai acontecer. Amém? Então diga para a pessoa que está perto, diga assim: ore incansavelmente, até que o Senhor te mostre o que fazer. Irmãos, Deus dá estratégias, Deus ele mostra a direção, ele sabe como vencer, te fazer um vencedor, mas ore. Tem gente que está orando pouco, ao ponto dela, já orei, ela tem ali um momento, ela faz um pedido a Deus e acha que já é suficiente. Irmãos, pega esse texto aqui, você vai ver, a gente não leu, mas o início, a Bíblia está deixando bem claro que é dever nosso de orar sempre e não desfalecer. Para a gente ter uma vida, irmãos, de oração firme, né? Firmeza na oração. Não quer dizer que você tem que passar 24 horas preso dentro de um quarto orando, não. Mas é você estar ali insistindo, com firmeza. A minha oração vai ser atendida, Deus vai me responder, o milagre vai acontecer, o Senhor vai me abençoar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Creia no seu coração que com a insistência, a firmeza vai fazer com que a justiça seja feita para a glória de Deus. E essa mulher, ela teve a resposta, ela teve ali o seu pedido atendido. E eu vejo aqui, irmãos, o final, né, a parábola dizendo assim: se ao homem, né, por mais que ele endureceu ali, acabou fazendo justiça, imagina Deus, o justo juiz. Né? Se o homem que faz justiça, né, mesmo quando não quer, ele faz, mas imagina Deus, o justo juiz fará a justiça em seu favor. Vamos para o texto de Salmos, Salmo 73. Eu tenho certeza que para alguém isso, irmãos, veio da parte de Deus, porque não era, né, em vão, não é por acaso, né? Você tem insistido, você tem perseverado, permaneça nessa firmeza, não retroceda não joga fora não desista dos seus sonhos, dos seus planos. Ainda que a luta esteja grande, ainda que os momentos estejam te confrontando, permaneça naquilo que Deus te prometeu. Justiça será feita. Salmo 73, o assunto é totalmente diferente do que vamos falar aqui agora. O verso é de número 21, Salmo 73, verso 21 e 22. Diz assim: assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada cabia. Era como animal perante ti. Entendeu isso aqui, irmãos? Aqui é Asaf fazendo uma oração, abrindo o coração para Deus. Eu vou pedir para colocar vivo aqui para a gente fazer essa leitura, para simplificar. Mas, já resumindo para você, o Asaf num comportamento errado, e olha que Asaf foi um grande homem de Deus, mas teve um momento, irmãos, né, de vacilo, que agora ele está com o coração azedado, o coração revirado, né, o coração onde a maldade entrou, e Asaf está agora, olha como que é a coisa, o sentimento, né, a declaração dele, ele está dizendo: eu estou me sentindo como um animal perante o Senhor. Para você ver o grau de situação que aconteceu, que fez com que então ele ficasse naquela situação. E o que eu entendo aqui, irmãos, isso é laço de amargura. Tem muitas pessoas que estão vivendo com o coração amargurado. O coração acaba fechando, aquela amargura acaba então tomando conta do coração da pessoa, e a pessoa ela se sente, né, mal, ela se sente, ele disse, eu vou usar as palavras dele, ele se sentia como quem, igreja? Um animal. Olha que situação.
É claro que tem gente que às vezes não pensa nessa profundidade de declaração, mas tem gente que quando o coração está amargurado, ela se sente mal, ela se sente, né, muitas vezes até incapaz, ela se sente, isso não é para mim, não era para ser assim, né, a vida para mim não tem sentido. E a pessoa ela vai, irmãos, criando-se dentro da sua vida um laço que o laço vai acabar derrubando ela mesma. Vamos aqui, ó. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Depois você vê essa aí. Olha só a declaração. Né? Deixa lá no mesmo, por favor. O Asaf ficou revoltado com Deus. Você já viu pessoas que, talvez você, né? A gente fala, pessoas ficaram assim. Às vezes a gente mesmo, diante de situações, o que a gente fica, irmãos? Revoltado contra o próprio Deus. Nessa versão aqui, o Asaf está dizendo, o meu coração está revoltado. E não é com as pessoas não, é com o próprio Deus. As minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Isso fala de conflito interno. Tem muitas pessoas que estão, irmãos, mal, estão para baixo, estão, né, olha, ao ponto de se explodir. E o Asaf aqui, irmãos, ele foi diante de Deus para não descontar em outras pessoas. Quantas pessoas nos dias de hoje, por estar mal, coração aflito, ela sai descontando para todo mundo aí. Dizia minha avó assim, sai dando patada para todo lado, né? Lembra desse termo antigo? Né? Irmãos, era só ver alguém na frente, não tinha nada a ver a pessoa com a situação. Era patada, era na lata, era assim ou não é? Quantas pessoas hoje são assim? Por causa do que, igreja? O coração amargurado. Então é hora da gente rever como está o nosso coração. Os problemas que, né, a gente tem enfrentado, as lutas que a gente tem passado. Tem muitas pessoas que elas estão muito mal, e aí, irmãos, ela fica se colocando, né, culpa em Deus, quer culpar as pessoas que não tem nada a ver com a situação. E aonde então Deus está, irmãos, né, tratando conosco hoje, creio que até um propósito de oração que vamos fazer daqui a pouco. Se existe qualquer laço de amargura no seu coração, Deus hoje vai arrancar, Deus vai tirar, Deus vai quebrar esse laço, que se não for tirado, você vai viver muito mal. Você vai viver, se já não está vivendo assim, né? Filhos sendo grossos com os pais, pais sendo grossos, né? Ofendendo filhos, marido e mulher, irmãos, brigando por causa de laços de amargura que está dentro do coração. Olha, crentes, pessoas da própria igreja, uma que não olha para a outra, que estão, irmãos, como rivais dentro da própria congregação. Tudo por causa do que, igreja? O coração amargurado. Depois, porque aqui eu não vou ler toda a história aqui, mas leia, se você tiver interesse, leia toda a história de Asaf aqui, o Salmo 73. Marca aí, tarefa para casa, tá, irmãos? Você vai ver aqui que o Asaf, ele ficou mal porque ele começou a olhar para a vida dos outros. Segunda-feira agora, Deus me deu uma palavra, eu até preguei na segunda-feira aqui. Irmãos, para de cuidar da vida dos outros. Olha para a sua vida. Quem teve segunda-feira, lembra da mensagem? As pessoas, ela tem, irmãos, né? Eu vejo que é mais pela natureza do homem mesmo, né? Não é por maldade não, a pessoa, ela infelizmente, isso já vem de muito tempo atrás. As pessoas, elas têm o hábito, claro que tem gente que não é assim, né? A gente não pode generalizar, mas é uma grande parte, irmãos, das pessoas, até pessoas dentro da igreja, que ela fica se metendo na vida dos outros, querendo opinar, dar palpite, querendo, né, de alguma forma entrar na vida das pessoas, no casamento. Irmão, não entra no casamento de ninguém não. Mas é para ajudar. Essa pessoa tem a ajuda de Deus, tem a pessoa certa que vai ajudar. Aí a pessoa quer entrar no relacionamento, quer entrar na família, quer entrar na condição financeira. Para com isso. Cuide da sua vida. Jesus disse, cuide de si mesmo. Amém? Diga comigo, eu preciso cuidar da minha vida. Amém? E parar de cuidar da vida dos outros. Sabe, igreja, um dos motivos que o Asaf ficou mal é que ele estava olhando para a vida dos outros. Não sei se você já leu, eu acredito que sim, né? Mas esse capítulo aqui, 73, você vai ver Asaf, irmãos, com o coração, ficou ali azedado, amargurado, porque ele estava vendo, irmãos, as pessoas prosperarem, as pessoas vencerem na vida, e esse sentimento de amargura foi aumentando, foi crescendo, foi tomando conta da alma dele, do coração dele, ao ponto dele dizer assim, como um animal irracional estou diante de Deus.
Como animal eu estou diante do Senhor. E aonde, irmãos, ele perdeu o controle emocional e espiritual. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que muitas pessoas, como Asaf, têm vivido com o coração cheio dessa situação. E você, ou qualquer pessoa que estiver passando por isso, não pode deixar, não, amanhã eu resolvo. Não, eu acredito e até orei para isso. Senhor, traga as pessoas, se não é ela, é alguém da família, mas traga as pessoas para que a gente hoje trate desse assunto. Assunto que o Senhor colocou em meu coração, irmãos, para despertar a igreja, porque senão você vai ofender, vai maltratar, vai machucar muitas pessoas com as suas palavras por causa desse coração que está ferido, machucado, cheio de situações difíceis que a vida tem colocado no seu caminho. Vou repetir mais uma vez aqui a Viva para passar para outro texto. A Viva diz assim, não sei se você tem um aplicativo aí, no celular, a versão Viva diz assim: quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Essa foi então a declaração dele. Eu quero dizer para você, irmãos, em Tiago 3,16, abra aí a sua Bíblia, Tiago 3,16, pode voltar a versão lá, por favor. Tiago 3,16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Amém. Só aí mesmo. Duas coisas a gente vai destacar aqui. Aonde há inveja, veja que a Bíblia está dizendo, irmãos, que aonde há inveja, como fica a pessoa? Como está aí na sua tradução? A pessoa ela fica perturbada. É os dois lados que a gente tem que analisar. A gente não pode, irmãos, ter inveja, e também temos que ir diante de Deus todos os dias: Senhor, se tem alguma inveja contra a minha vida, que seja tirado. Porque assim como a pessoa tem, ou ela é a vítima da inveja, a leitura está dizendo que essa pessoa ela fica perturbada. A inveja traz perturbação para a pessoa. A inveja, irmãos, abre brechas espirituais. Aonde ela entra, o inimigo planta confusão. Aonde a inveja entra, irmãos, existe brigas, existe destruição. Muitas famílias estão destruídas por causa de inveja. A gente não sabe, mas sempre tem pessoas que às vezes dizem assim, com inveja. A pessoa com inveja, ela fala assim: eu queria ter a família que o fulano tem. Já viu casos assim, irmãos? Para quem é casado, eu queria ter um casamento que o fulano, o ciclano tem. Eu queria ter essa casa, esse carro, esse trabalho. Irmãos, isso é inveja. A inveja vai trazer, olha, perturbação. A inveja vai ser lançada ao ponto, então, onde o inimigo vai encontrar brechas e vai fazer com que as ações espirituais venham estar ali diante da pessoa. Então, não tenha inveja e também ore. Busque sempre: Senhor, se tem alguém que está tendo inveja de mim, que seja removido, seja tirado do meu caminho. A inveja é uma semente maligna que vai corroendo o coração, a vida, os ossos da pessoa, ao ponto dela ficar, irmãos, mal, doente, para baixo. Lá em Gênesis 4, eu não vou ler, mas do 3 ao 8, a Bíblia fala de Caim e Abel. Lembra da história? Foi assim com Caim e Abel. Caim deixou a inveja dominar ele. O que aconteceu, igreja? Acabou matando o seu próprio irmão, por causa de inveja. Olha só a inveja, é o que eu estou dizendo: briga, destruição, morte, né? Então a pessoa que abriga a inveja, ela perde a razão. A pessoa que age por impulso, ela pode, irmãos, ferir quem ama, né? Ela vai acabar perdendo totalmente a sua vida. Não esqueça do exemplo principal, inicial de Asaf. Asaf, irmãos, ele teve muito mal, porque estava ele perturbado, né? Porque teve inveja, as pessoas prosperando, vencendo na vida, ele logo ali, por um momento de vacilo, acabou deixando entrar no seu coração aquela semente maligna, onde o inimigo atrapalhou a vida dele completamente. Volta lá, Salmo 73, o verso 21 e 22. Volta aí para o Salmo 73, o verso 21 e 22. Assim o meu coração azedou, sinto picadas nos meus rins. 22.
Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. A inveja, ela transforma o homem em alguém sem entendimento. Quando o meu coração se amargurou, ele está dizendo, eu estava embrutecido, eu estava ignorante, estava fora de si. Olha quando um coração, irmãos, enche de amargura, enche de inveja. Olha, todo crente, todo cristão tinha que, irmãos, todos os dias se colocar diante de Deus, porque a gente não sabe, irmãos, as batalhas espirituais, as lutas, elas são constantes. Tem gente que está olhando para você, rindo na sua frente, mas está te desejando mal, quer ver você na pior, quer ver você destruído, quer ver a sua família, irmãos, acabada. Não pense que todo mundo que sorri para você quer o seu bem. Vai ter gente que vai dar tapa na sua costa, irmãos, mas na primeira oportunidade ela vai querer puxar o seu tapete. Isso acontece dentro de casa, no trabalho, na rua, dentro da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inveja, ela vem, irmãos, e faz com que a pessoa ela perca ali totalmente o sentido racional. Ela acaba agindo de forma que ela fala assim, o que eu fiz? O que aconteceu? Ela perde o sentido completamente. Foi o que Asaf, ele estava sentindo, sem entendimento, ele estava se sentindo embrutecido ali como um animal. Então a inveja faz a pessoa agir sem direção. A inveja, como foi com Asaf, irmãos, faz com que a pessoa ela perca, ali a clareza espiritual, mas a pessoa não é de Deus, a pessoa não tem o entendimento da palavra, ela perdeu. Foi ali tirado. Veja que muitas pessoas às vezes elas acabam apontando, criticando, mas por quê? Olha, o fulano está na igreja, mas naquele momento, irmãos, foi tirada a clareza espiritual, ela está sem entender, é como se ela estivesse ali com os seus olhos tapados. Não tem coisas que acontecem quando você vê um crente, um cristão, vamos dizer assim, no pecado, diante de uma falha que é notório. Aí a pessoa fala, mas como que pode? O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está com os olhos fechados, tapados. Não é só porque ela quer, existem batalhas espirituais, existem ações malignas que está tampando os olhos daquela pessoa, e diante, irmãos, do mundo espiritual, ela não está enxergando o que está acontecendo. Você vê que as pessoas de fora estão vendo, mas a própria pessoa ela não enxerga, ela não está vendo. Está tudo obscuro, está tudo ali sem clareza. É o que a inveja traz aí para a vida das pessoas. A inveja, ela tira a clareza espiritual. Onde a pessoa, irmãos, em outra hora, em outro tempo, ela tinha clareza, ela tinha claridade, ela tinha o entendimento, foi tirado. É uma batalha que tem que ser constante, lutada. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. A inveja, ela causa dor tanto em quem sente, quanto também quem é vítima dela. Provérbios 14:30. O coração com saúde é vida, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem sente inveja, irmãos, ele adoece por dentro. Mas quem é alvo da inveja também sente o peso espiritual. Qual é esse peso? Cansaço, desânimo, os ataques malignos, aquelas, eu vou falar assim, os dardos, as setas. Quando a pessoa está sendo invejada, irmãos, ela vai sentir o baque, ela vai sentir o peso espiritual. E a gente precisa logo, urgentemente, se posicionar. Nós não podemos fazer vista grossa para a inveja. O Salmo 37, do verso 7 ao 9, aqui fala sobre quem sofre a inveja. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então a orientação do salmista é descanse no Senhor. Ele está dizendo assim, não deixe que a irritação do homem venha tomar conta do seu coração, porque o outro está prosperando em seu caminho, está crescendo, está vencendo. O salmista está dizendo assim, os malfeitores, eles estão aí, irmãos, para nos atrapalhar.
Mas a gente tem que estar tão focado em Deus para a gente não perder o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Depois você vê com atenção esses dois versículos, 7 e 8, né, do Salmo 37, você vai ver aí claramente, né, o que está sendo falado dos malfeitores, das pessoas que invejam contra você, que você também não pode cair nessa cilada. Veja que é para os dois lados que nós temos que ter a atenção voltada aí para não errar contra Deus. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21, está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos repetir, irmãos, se você tem a Bíblia aí? Repete comigo, só a frase final: vence o mal com o bem. Amém. Então aqui a gente vê que existem maneiras, meios, que Deus usa para, irmãos, nos dar a vitória contra a ação da inveja, né? A Bíblia está nos mostrando aqui claramente que a gente não pode querer pagar na mesma moeda, achando que, né, por ser invejado eu vou invejar e está tudo resolvido. Não, é você orar, repreender, anular ali a inveja contra a sua vida e não invejar daquela pessoa ou de qualquer outra pessoa. A libertação, ela vem quando então nós decidimos não guardar ressentimento e não retribuir, irmãos, o mal. Muitas pessoas, elas acabam guardando ali no coração, né, ao ponto dela, deixa uma oportunidade, deixa um momento só, ainda que passa tempo, a pessoa ela fica sempre aguardando um momento para ela pagar na mesma moeda. Irmão, sai fora disso, né? Abre mão disso. Não, eu não vou pagar na mesma moeda, não vou revidar, eu não vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo, não vou retribuir com o mal. O povo de Deus tem que fazer a diferença. Quer vencer, irmãos? Vença o mal com o bem. Amém, igreja? Então eu vejo que, né, a ação do Espírito Santo que habita em nós, quando a gente se posiciona, essa ação do Espírito Santo, ela quebra a maldição da inveja, né? E é muito importante ter o perdão, né? Perdoe aquela pessoa. Perdoe quem está te invejando, perdoe quem está te perseguindo, perdoe quem está te maltratando, perdoe quem está te colocando para baixo. Porque perdoar, irmãos, é uma decisão que tem que ser tomada. A pessoa que ainda não decidiu perdoar, ela vai viver, né, mal consigo mesmo. Então é uma coisa que todas as pessoas que precisam vencer a inveja, ela precisa perdoar. Senhor, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Por quê? Não precisa de motivo, mas se a gente olhar para a Bíblia, um dia, sem a gente merecer, nós fomos perdoados por Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele trata conosco, né, quebrando a maldição, quando há o perdão, humildade e confiança total em Deus. Amém, igreja? Volta lá para a gente terminar onde começamos, aqui em Salmo 73. O verso aqui, 26, Asaf está dizendo: a minha alma, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então veja que, apesar do coração estar ali, irmão, cheio de amargura, cheio de situações adversas, ele faz uma declaração que todos nós devemos fazer. Qual? A nossa fortaleza vem de Deus. Resumindo, ele está dizendo assim: eu estou na pior, mas a força que eu preciso, Deus tem para me dar. Amém, igreja? Você está para baixo, está desanimado, você está, né, numa situação que você diz: mas que coisa, essa luta não passa, essa tempestade não cessa, esse momento não acaba. Faça como Asaf: é de Deus que vem a força para o meu coração. Ele estava nas últimas. Se você olhar para esse capítulo aqui, você vai ver o coração todo amargurado, mas mesmo assim ele faz essa declaração crendo, acreditando: a força que eu preciso está em Deus, e essa força vai vir, e eu vou, né, vencer, e Deus vai sim me dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor nos entrega, quebrando os laços da amargura, né, do ressentimento, da inveja. E eu creio que o Senhor faz essa obra em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Fique com Deus.